Sejam bem-vindos à nossa série VBI Fundos de Papel. Meu nome é Juliana Freitas e sou responsável pela área de Relações com Investidores e Comunicação. Neste segundo episódio, vamos falar sobre o VBI REITs, o nosso fundo multi-estratégia que completa 4 anos. Ricardo, conta pra gente como que surgiu a ideia do RVBI? Bom, a ideia do RVBI surgiu ali no segundo semestre de 2019. Era um momento que o mercado estava super aquecido para os fundos imobiliários, a demanda finalmente do varejo, do grande varejo, estava bem aquecida no Brasil, o número de investidores crescia a cada dia e existia uma expectativa do mercado por produtos de diferentes segmentos. A gente olhou para dentro de casa, pela experiência que a VBI já tinha e sua estrutura de verticais, né? Aqui a gente tem os times especializados, logística, office, shopping center, crédito, etc. A gente olhou para tudo isso e falou, bom, como que eu posso oferecer um produto para o investidor que seja transversal a tudo isso? Então, que o investidor possa, se ele quiser investir só em office, ele investe só em office, ele tem isso na VBI, mas ele também tem a possibilidade de terceirizar essa decisão para um gestor especializado que vai conseguir tirar o melhor de cada um desses segmentos. Com base nisso, nós fizemos uma pesquisa de mercado ali em meados de 2019. Em dezembro, nós viemos com oferta, que se alongou até janeiro. E aí nós liquidamos o fundo, a emissão, dia 4 de fevereiro de 2020. Ricardo, o fundo ganhou um prêmio em 2022, né, como o melhor fundo de fundos. Você poderia contar pra gente como é que foram esses primeiros 2 anos de alocação do fundo? Como eu mencionei, o fundo liquidou ali o seu primeiro recurso em fevereiro de 2020. Naquele momento, o mercado estava um pouco ainda caro, depois de um bull market muito intenso no segundo semestre de 2019. A gente começou o fundo, a gente brinca até com um pouco pé no freio de alocação, alocando devagar, ativos defensivos. E aí, a partir do final de fevereiro e início de março, veio a Covid e a maior queda do mercado dos últimos anos. Então aquilo foi super desafiador e aquilo tudo mexia diretamente com os fundos imobiliários, né? Então com a real ocupação dos escritórios, as lajes dos shopping centers que tiveram que fechar, então tudo isso e a forma até com que as pessoas viveriam no mundo pós-pandêmico era muito incerta ainda. Naquele momento a gente, enfim, em meio a tudo aquilo, acho que conseguiu fazer uma boa alocação, então conseguiu comprar bons ativos de qualidade que a gente entendia que mesmo diante de um cenário mais catastrófico, eram mais defensivos. Então a gente foi muito para, por exemplo, ativos de varejo, de consumo essencial, então supermercados, etc. Então a gente conseguiu defender bem naquelas posições. E fomos muito também para papel, porque a gente entendia que selecionando bons fundos de papel com ativos lá dentro que tinham um verdadeiro loan to value confortável, que mesmo num cenário mais catastrófico, ou num cenário mais desafiador, mais estressante, ele tinha um espaço para absorver dentro da sua estrutura de garantia algo que pudesse eventualmente ser executado e liquidado a ponto de repagar os seus investidores. Isso basicamente explica 2020 e começo de 2021. Em seguida, a gente começou a perceber que a desorganização das cadeias de produção estavam começando a puxar a inflação para cima e que isso era questão de tempo, que em função disso, juro muito baixo, a gente teria um cenário que combinaria inflação alta e necessidade de subida da taxa de juros. Nesse momento, a gente intensificou muito nossa alocação em papel e deixou o tijolo de lado, porque a gente entendia que era hora de esperar o tijolo desvalorizar e nos proteger no papel. Foi isso que a gente fez intensamente a partir de 2021. E eu acho que foi isso que justificou, por exemplo, quando a gente pega o fundo hoje, ele tem mais de 1.000 bips, por volta de 1.000 bips aí de alfa gerado em cima do IFIX, né? Mais de 10 pontos percentuais. Então, boa parte foi construída através dessa tese. Então, quando a gente combina, principalmente a nossa atuação durante a Covid, eu acho que justificou muito a premiação do fundo ali pelo aquele consórcio IBMEC Infomoney, né, no início de 2022, que reconheceu o fundo. E acho que foi a base até para que a gente tivesse condições de fazer um bom movimento de crescimento mais heterodoxo, que é o que a gente fez recentemente no fundo, para que o fundo se expandisse, modernizasse seu regulamento, deixasse de ser um FOF puro para se tornar um multi-estratégia. Bom, aí pegando esse gancho, né, saltando agora para 24 e todo esse processo que nós fizemos no fundo, conta pra gente o que a gente pode esperar, né, do que seria o RVBI 2.0. Acho que é importante contextualizar, né? Então, ao longo de 2023, a VBI realizou alguns M&As, ou de gestoras inteiras, ou de cisões de algumas gestoras. Nesse contexto, a gente começou a observar o que teria mais sinergia com o RVBI e encontramos 4 fundos. 2 fundos de fundos, 2 fundos de CRI. MOR e MORC, BLMR e BLMC. Propusemos aos investidores no final do ano passado, através da AGE, todos aprovaram com quórum qualificado, um movimento que a gente chamou de consolidação. A RVB abriu uma nova emissão de cotas e esses cotistas aprovaram um movimento no qual eles entregam suas cotas, seus ativos, esses fundos, para o RVBI e recebem cotas dessa nova emissão. Com isso, é como se fosse um processo de incorporação
porém com uma vantagem. Você zera o preço histórico, né? Você zera o prejuízo histórico dessas cotas, porque elas passam a ter no seu custo o momento da transferência. Então isso é um upside muito grande para o fundo. Isso permite ao gestor do fundo do RVBI, no caso, maior versatilidade na hora de liquidar essas cotas no mercado secundário, vendê-las, porque a base de custo é muito baixa. O que a gente está fazendo agora? A gente recebeu um fundo que tem 75 ativos, basicamente, em cotas de fundos imobiliários, mais de 2 dezenas de CRIs. A carteira de CRI a gente manteve inalterada, ela representa 22% do fundo e tem uma carteira hoje aproximadamente pouco mais de IPCA mais 10 de carrego, 2/3 dela, e CDI mais 4,7 no seu 1/3 CDI, desses 22%. Os outros 78% restantes são cotas de fundos imobiliários, dos quais a gente consegue separar basicamente 70% da carteira de FIIs em tijolo, 30% em papel. A nossa cabeça hoje é reduzir o número de fundos, então sair desses 75, acho que a gente já vem fazendo um trabalho nesse sentido, e reduzir para aproximadamente entre 20 e 30. Realizar ganho de capital em alguns deles, que a gente já tem um certo ganho, ou sair pelo menos no 0 a 0 em alguns ativos que a gente entende que não são estratégicos para geração de valor de longo prazo. E ir alocando mais em ativos que a gente entende que são estratégicos. Em termos de distribuição setorial, eu gostaria muito de inverter nos próximos meses essa alocação entre tijolo e papel dentro da carteira de FIIs. Então, e algo como, dentro dos FIIs, ficar 60% fundos de papel, 40% fundos de tijolo, além da nossa carteira de CRIs, que hoje é aproximadamente 22% da carteira. Feito isso, a cabeça é ter esses fundos de tijolo, como eu mencionei, né, na estratégia que a gente tem de maturação de longo prazo, que talvez fique um pouco mais alongada a recuperação do tijolo, dado o contexto macro, para que a gente tenha tranquilidade para esperar a maturação desses ativos, até que o ciclo de valorização das cotas de tijolo façam que o valuation dos ativos nos fundos imobiliários se aproxime do que a gente vê na economia real. Para isso, a gente quer ter uma carteira mais diversificada e com carrego mais elevado que nos dê essa tranquilidade nos fundos de papel. Além disso, a gente tem colocado alguns componentes importantes dentro dessa carteira que eram menores no RVBI 1.0, que era o RVBI antes desse processo de consolidação, que são fundos de desenvolvimento ou investimentos com curva J, que basicamente são investimentos que têm um carrego zero, né? Ele não gera dividend yield no curto prazo, mas que dão um retorno mais elevado no longo prazo quando eles se realizam. Hoje, aproximadamente 7, 8% da carteira do RVBI já são de investimentos desse tipo. E a gente pretende aumentar algo mais próximo de 10%. Bom, nós teremos muitas novidades neste fundo ao longo dos próximos meses. Não deixe de acompanhá-las através dos nossos relatórios gerenciais e dos nossos vídeos reports. E para acessar todas as informações do fundo RVBI, acesse o site www.rvbi11.com.br. Este foi mais um episódio da nossa série VBI Fundos de Papel. Até a próxima!